Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. E o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem, estamos com mais um programa Evangelizar. Hoje no nosso programa nós vamos ver um texto do Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e que nos traz uma mensagem de esperança. Importante nós lembrarmos que como cristãos nós somos chamados a caminhar sempre na esperança, e a esperança é uma virtude cristã. Mas quando nós falamos de esperança, então é preciso também nós lembrarmos, né, de que o egoísmo, a injustiça, qualquer forma de pecado não tem a última palavra no mundo. A última palavra no mundo é sempre de Deus, né? É sempre Deus. E é Deus que nos dá esta força, esta confiança. A esperança, como eu disse, é uma virtude, né? É uma virtude. Então Deus nos concede essa força para caminharmos, tocando a nossa vida para frente, né? Sempre acreditando, lutando por um mundo melhor. Então, hoje no nosso
programa, nós vamos ver um texto do Evangelho do capítulo 13 de Marcos. Então, é Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. E aí, Jesus, aqui neste Evangelho, ele vai falar desse mundo, né? Um mundo que é muitas vezes marcado pelo egoísmo, que é marcado por tantas coisas ruins, né? E que não são coisas de Deus, né? Um mundo marcado pelo pecado. Então vai chegar um dia que tudo isso vai cair, tudo isso vai acabar, porque Deus vai fazer surgir um mundo novo de felicidade sem fim. Então é essa a mensagem do Evangelho de hoje, é essa mensagem de esperança. E aí Jesus nos faz esse convite para que possamos caminhar nessa confiança, né? Nessa confiança, ter essa paciência e também lutar, acreditar e fazer com que este mundo seja de acordo com aquilo que Deus sonha para nós. Ou seja, todos nós somos chamados a sermos colaboradores para transformar este mundo para melhor. Vamos, portanto, ao texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com poder e grande glória. E nesse momento ele mandará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra aos confins do céu. Aprenda a parábola da figueira. Quando o seu ramo fica tenro e aparecem as folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes garanto, esta geração não passará antes que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe nada a respeito daquele dia e hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são as palavras do Santo Evangelho. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, porém jamais minhas palavras passarão, porém jamais minhas palavras passarão. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, porém jamais minhas palavras passarão, porém jamais minhas palavras passarão. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, porém jamais minhas palavras passarão, porém jamais minhas palavras passarão.
meus irmãos, minhas irmãs, hoje no nosso programa nós estamos vendo um texto do Evangelho de Marcos no capítulo 13, versículos 24 a 32. Esse texto, Jesus emprega imagens, né, uma linguagem figurada, uma linguagem marcada por simbolismos e que quando a gente lê o texto a primeira vez, a gente fica até tentando compreender, né, compreender qual é o sentido de tudo isso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa linguagem, né, que Jesus usa. É importante nós lembrarmos, em primeiro lugar, a gente situar, né, um texto que surge dentro daquele contexto, um contexto que Jesus viveu, né? E aí depois nós temos também o surgimento das primeiras comunidades, o início da igreja, que é esse contexto muito complicado também, né? Um contexto marcado por muita perseguição, por muitas dificuldades para os cristãos, né? Então, aqui, diante desse contexto de muitas dificuldades, Jesus vai trazer essa mensagem de esperança para os seus discípulos. Ele convoca os discípulos a caminhar na vida, sempre nessa fé, na esperança, na confiança em Deus, né? E lutar para que este mundo novo que Deus sonha para nós, que este mundo novo se realize, né? Ou seja, somos chamados a sermos colaboradores de Deus, fazendo que este mundo seja um mundo cada vez melhor. Então, essa realidade de perseguição, de dificuldade, era aquele momento histórico, né? Mas também hoje não sofremos, pelo menos enquanto cristãos aqui no Brasil, não sofremos estas dificuldades de perseguições, mas temos os nossos desafios também, que marcam cada época da história humana. Mas esse texto nós podemos, só para facilitar a compreensão, nós podemos dividi-lo em duas partes. Então, numa primeira parte, Jesus vai falar da vinda definitiva do Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é ele próprio, né? Então, a vinda definitiva do Filho do Homem e, assim, o nascimento de um mundo novo. Então, vamos retomar essa parte que é nesse capítulo 13 de Marcos, versículos 24 a 27. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com poder e grande glória. E nesse momento ele mandará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra aos confins do céu. Essa é a primeira parte. Então, fala da vinda definitiva do Filho do Homem, no final dos tempos. Depois, numa segunda parte, nós temos assim Jesus falando dessa incerteza, né, desse tempo. Quer dizer, não há uma data determinada para dizer, olha, o Filho do Homem, né, ou seja, Jesus, ele vai voltar, né, não tem uma data determinada, né? Mas o que ele orienta aos discípulos é para que estejam vigilantes. Ser vigilante significa assim, sermos homens e mulheres de oração, no compromisso com Deus no dia a dia, preparados para acolher o Senhor. Então, vamos pegar essa parte. Aprenda a parábola da figueira. Quando o seu ramo fica tenro e aparecem as folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes garanto, esta geração não passará antes que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe a respeito daquele dia e hora,
nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, o que nós temos aqui nesse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13? Primeiro, Jesus vai falar dessa queda definitiva desse mundo velho e aí a vinda de um mundo novo. Então, pegando aqui os versículos 24 e 25 do capítulo 13 de Marcos. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então, é importante nós lembrarmos que quando Jesus está falando, está usando aqui uma linguagem, né, uma linguagem simbólica, né, que esse obscurecimento do sol e da lua, essa intervenção de Deus na história. Na verdade, essa linguagem, os profetas no Antigo Testamento, eles já usavam, né? Então, quando nós pegamos lá no Antigo Testamento o livro de Isaías, que é um profeta famoso, né, do Antigo Testamento, no capítulo 13 de Isaías, versículo 10, Isaías fala disso também, vai falar desse novo mundo, esse obscurecimento, ou seja, o sol que se escurece, a lua. Então, é importante nós lembrarmos que Isaías está falando naquele contexto muito difícil de um império babilônico que estava massacrando o povo. E Isaías está trazendo aí uma mensagem de esperança para aquele povo que vivia essa realidade muito dura. E depois, quando nós pegamos no livro de Joel, que é um outro profeta do Antigo Testamento, no capítulo 10, versículo 10º, Joel também fala desse, aí ele vai falar do dia do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Então, quando nós pegamos esse texto, é preciso que nós tenhamos em conta o texto de Marcos, né, o capítulo 13, preciso que nós tenhamos em conta esses textos do Antigo Testamento também, para poder compreender melhor. Então, havia, para dizer assim, essa expectativa ao longo da história sempre de um mundo novo. Isso era anunciado pelos profetas e depois Jesus, ele continua anunciando esse mundo novo. Agora vamos pegar o contexto de Jesus. No contexto de Jesus, nós tínhamos lá 2 impérios que eram impérios grandes, o chamado Império Romano, o Império Romano em que o imperador ele não acreditava em Deus, pelo contrário, massacrava os cristãos, e o Império Grego, né? Aí nós temos a Grécia Antiga. Então, no mundo grego, tanto o Sol quanto a Lua eram considerados deuses. Então, estes gregos que não adoravam a Deus, mas adoravam o Sol, adoravam a Lua. Então, também é preciso que situemos isso, né? E lá no início das primeiras comunidades, no início da igreja, quem era o imperador romano? O imperador romano era Nero, que foi assim, um grande perseguidor, foi o primeiro perseguidor e o maior perseguidor dos cristãos, né? Chegou a botar fogo na cidade, né? Então, nós temos aí este imperador que ele, para vocês terem uma ideia, ele se autodeclarava como Deus, obrigava todo mundo a adorá-lo como Deus e ele se via como o sol. Então ele mandou fazer uma estátua de bronze de 30 metros de altura. Vocês pensem bem, a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem 30 metros de altura. Então ele mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura de bronze no pátio do Palácio Imperial, ali para que todos pudessem adorá-lo como Deus. Então, e ele se intitulava como o Sol. Então, quando Jesus está falando desse escurecimento do Sol e da Lua, está querendo dizer assim, que vai chegar um dia que todos esses poderes massacrantes, né, poderes que impedem o povo de viver um compromisso com Deus de verdade, tudo isso vai
acabar. E aí nós vamos viver uma nova realidade, uma realidade em que o nosso Deus, Ele que é o Senhor da história, Ele vai construir esse mundo novo, mas importante lembrarmos com a nossa colaboração. Porque para que esse mundo novo aconteça, é preciso que busquemos a conversão a cada dia do coração, é preciso que busquemos de lado o egoísmo, de tudo aquilo que nos atrapalha para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando Jesus está falando, é importante também lembrarmos de Daniel, né? Daniel era um profeta do Antigo Testamento que fala dessa vinda do Filho do Homem, né? Ou seja, é dentro dessa linguagem profética que Jesus vai anunciar este mundo novo. Então, quando Jesus está falando para aquele povo, eles compreendem muito bem tudo isso, porque eles vivem essa realidade, né? A realidade de um império romano que massacra e que o imperador, né, proíbe que todos cultuem a Deus, porque na visão do imperador é preciso que todos adorem a ele como um Deus, né? Então, para eles têm claro, né? Para nós é preciso que a gente retome toda essa história para compreender melhor. Mas, então, é preciso que nós caminhemos sempre nessa confiança em Deus no dia a dia, e aí é importante nós lembrarmos qual é a nossa realidade do mundo de hoje, e a partir dessa realidade do mundo de hoje, o que nós podemos fazer para transformar essa realidade de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre a nossa vida, nosso contexto de mundo. Quando nós ligamos a televisão, e aí assistimos os jornais na televisão, então o que a gente vê? A gente vê assim, esse mundo carregado de dramas, não é isso? Aí é guerra, são injustiças, a gente vê problemas de misérias, de escravidão, de desprezo pelo ser humano, desprezo pela dignidade humana. E muitas coisas, então muita coisa ruim, né, para dizer. E aí tudo isso mexe com a gente, porque a gente fica pensando, nossa, mas esse mundo não tem mais jeito, né? A gente acaba caindo nessa tentação de pensar assim, esse mundo não tem mais jeito, porque é marcado por tantas tragédias, e nós nos sentimos incapazes, né? Incapazes de mudar qualquer coisa. Capazes de fazer com que esse futuro, que para nós muitas vezes é um futuro sombrio, parece que estamos num beco sem saída, e aí nos sentimos mesmo fracos diante dessas situações, desanimados, desacreditados e até deprimidos, né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a isso, porque como o Evangelho de Marcos, capítulo 13, 24, 32, Jesus nos traz essa mensagem de esperança. Nós não podemos desanimar, não podemos ficar desacreditados. É preciso que a gente acredite e lute por esse mundo cada vez melhor, né? Então, mas como eu disse, para que esse mundo seja melhor, é preciso partir do íntimo do coração de cada um de nós, de fazer com que nós busquemos viver, de fato, esse compromisso com Deus, nessa caminhada, assim, até nessa busca de um mundo melhor, até alcançarmos a plenitude, né? Então, tudo isso para dizer que a mensagem desse evangelho é uma mensagem de esperança e que nos mostra que o nosso mundo não é um mundo sem saída, mas é um mundo que nos oferece muitas possibilidades, e enquanto cristãos somos chamados a caminhar assim. Eu gostaria de lembrar que o ano que vem, 2025, vai ser um ano jubilar, ou seja, a cada 25 anos, o Papa institui um ano jubilar, a nossa igreja institui. E o Papa Francisco escolheu como tema do ano jubilar de 2025 a esperança. Inclusive, ele escreveu um documento assim muito bonito sobre
a esperança, uma reflexão, né, sobre é assim que nós somos chamados a caminhar. Não podemos caminhar no medo, não podemos caminhar no sentido de acharmos-nos impotentes, né? Não podemos caminhar também só com discursos negativos, não podemos caminhar assim nesse pessimismo. Pelo contrário, ser cristão é caminhar nessa esperança e, portanto, caminhar nessa confiança em Deus e caminhar na alegria, acreditando e lutando sempre por um mundo melhor. Então, é preciso que nós busquemos caminhar na esperança, mas para isso Deus também conta conosco. Quando a gente fala do mundo melhor, não dá para a gente ficar olhando para o céu e ficar esperando que Deus mande um mundo melhor, porque é o mundo que nós somos chamados a construir, este mundo qual estamos vivendo. Então nós não podemos ficar também, enquanto cristãos, de braços cruzados, achando que o mundo melhor vai cair do céu, porque não vai. É preciso fazer com que, de fato, este mundo aconteça. Então, ser cristão, o que o Evangelho nos mostra? E o Papa também, né, na sua mensagem da esperança do ano jubilar, eles nos mostram, tanto o Evangelho quanto o documento do Papa, nos mostram que ser cristão é viver de olhos postos nesse mundo, ou seja, estarmos atentos à nossa realidade e, a partir dessa realidade, escutar os apelos de Deus, né? Ou seja, pensar sempre o que Deus espera de nós, e assim transformar as nossas vidas, transformar este mundo. Agora, por fim, é importante nós lembrarmos que quando Jesus anuncia essa plenitude no final dos tempos, então, neste mundo que nós vivemos, nós não conseguimos essa realização plena pelo fato das nossas limitações humanas. Mas caminhamos sempre nessa esperança de transformar a nossa vida cada vez mais para melhor, o nosso mundo cada vez mais para melhor, e caminhamos também nessa esperança de vivermos essa plenitude do encontro com Deus no céu. Então, que nós possamos viver sempre nessa certeza de que o nosso Deus é esse Deus conosco, um Deus que não nos abandona nunca, um Deus que conta com cada um de nós para que sejamos capazes de transformar este mundo de acordo com os sonhos dele. Um mundo onde reina o amor, um mundo onde reina a paz. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Paz e bem. Senhor, eu quero te agradecer de todos os dias a gente poder conversar. Senhor, às vezes me ponho a chorar. Só tu és a força que anima o meu caminhar. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Agora
Senhor, eu vejo irmãos a sofrer e sei pela fé que pedes a todos amar. Senhor, o mundo precisa entender que só com amor a justiça sobreviverá. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Senhor, às vezes me ponho a pensar e peço o fim da violência e da fome do irmão. Senhor, o mundo precisa te conhecer, mas eu te prometo que vou evangelizar. Eu quero